Olá, amigos e amigas. Estamos aqui para mais uma entrevista, para mais uma partilha deste especial dos 60 anos da Unidade Calabria, do Centro de Educação Profissional São João Calabria. E nós temos um convidado ilustre, um Nestor Foreste, um grande irmão nosso de caminhada, de partilha, de vida, né? Seja bem-vindo, Nestor. É bom poder partilhar contigo este momento de celebração dos 60 anos da Unidade Calabria. Olá a todos, é um prazer retornar, mesmo que afetivamente, virtualmente, ao Calabria, que foi o segundo lugar que eu mais vivi na minha vida. O Olha aí, ó, primeiro foi Bento, a terra onde nasci, e o segundo foi o Calabria. 12 anos fiquei por ali. ótimo. Bom, Nestor, assim, ó, nós temos um número considerável de colaboradores que, quem sabe, não lhe conhece, né? Talvez os nossos irmãos aqui da casa que teve mais contato e partilha de vida. Quem é o Nestor Foreste, primeiramente, né? Onde nasceu, né? Onde está realizando hoje sua missão, né? Seu trabalho, né? E depois também, que período mais ou menos você esteve por aqui na unidade de Calabria? Bom, eu nasci no interior de Bento Gonçalves, na época, hoje município de Pinto Bandeira, e cheguei ao Calabria em 1973, na época como seminarista, e saí do Calabria como diretor em 1987 para para assumir lá a direção do Colégio São José Operário de São Luís do Maranhão, que, aliás, hoje completa 34 anos de fundação também. Só, então, esteve por aqui como estudante, depois como também diretor, né, por um longo período, inclusive, né, É, de... diretor da oficina, antes da gráfica, né? E Certo. depois, de 84 a 87, eu fui o diretor de todas as oficinas. Enquanto eu estava ali, eu frequentava a pedagogia na PUC, e, e o professor Anaírton era o diretor da escola, e eu era o diretor das oficinas. Olha só, então você, além de coordenar, você ficava também na parte da manutenção das atividades dos cursos? Sim, da gráfica, né, por mais tempo, desde que eu entrei como seminarista, eu sempre simpatizei e trabalhei na gráfica, desde ter sido aluno lá do irmão Rino Nordera, irmão Rino Corradini, que foi o que começou a gráfica do Calabria, depois do irmão Guerino, que esse eu não cheguei a conhecer, né? E aí eu me apaixonei pela linotipo na época, que era a máquina que, não sei, muitos, a maioria hoje não conhece, que é aquela que escreve em alto relevo no chumbo. Aprendi e fui linotipista, e depois me botaram de coordenador da gráfica. Eu fui para São Paulo, nos Paulinos, quando chegou o sistema de offset no Calabria, daí o irmão Noivar me pediu para ir fazer um, um estágio na gráfica dos Paulinos, lá na Raposo Tavares, cidade paulina. Isso foi lá nos anos 70. E aí depois eu assumi a coordenação da gráfica, e depois da gráfica eu fui para a direção das oficinas. Na época era dividido assim, era a direção do primeiro grau e segundo grau também, na época tinha o segundo grau com o professor Anaírto, e direção das oficinas. O meu antecessor foi o padre Reinaldo Bregaldo, e depois eu assumi a direção das oficinas. Ótimo, que legal. Nestor, assim, qual você acha que tem sido o maior desafio na época, né? Para você como, né, coordenador dos cursos aí, né? Que você se sentiu desafiado. Bom, assim, ó, eu estava tentando pensar nessa pergunta aí, assim, um dos desafios que nós tínhamos era selecionar os alunos, porque sempre tivemos uma grande procura no Calab.
porque era em regime de semi-internato. Eram só meninos, tá? Da quinta série adiante, né? Quinta série em diante, até o final do segundo grau, no tempo, né? E aí havia uma grande procura. E dentro da opção preferencial pelos pobres, que a igreja fez lá em Puebla, então nós nos determinamos de fazer uma seleção priorizando os mais pobres. Então esse era um desafio, porque quem nos procurava era gente que precisava, mas aí saber os que mais precisavam, esse que era o desafio. Então nós implantamos naquela época, ainda com o apoio do professor Anaírton, o padre Júlio Soster também, que estava comigo, implantamos o sistema de inscrições em outubro e depois visita às famílias nos meses subsequentes para depois divulgar uma lista de contemplados com as vagas em novembro, dezembro, por aí. Então, selecionar os alunos mais pobres para que o Calabria pudesse dar uma fonte de renda, na verdade, com os cursos, e também o aluno tinha alimentação ao meio-dia, que também esse era outro desafio, né? Porque botar comida na mesa todos os dias para mais de 500 alunos não deixava de ser um desafio. Então, isso nos mexia, nos movia na época essas duas questões, né? Claro, além da qualidade do equipamento, dos cursos, dos profissionais que estavam ali, e para mais de 500, na época que eu saí para São Luís do Maranhão, eram 580 alunos que ficavam o dia todo, não é? Nós tínhamos 3 ônibus que vinham, um de Belém Novo, né? E outro que vinha da Restinga, pela Lomba do Pinheiro, e outro vinha da Restinga, passando pela Tristeza. Então, eram 3 ônibus que chegavam de manhã cedo e colocavam os alunos dentro do Calabria, e depois, no final do dia, vinha recolher os alunos. Então, isso também, na época, era uma coisa que nós fizemos, até montamos com o apoio do irmão Noivara, os ônibus eram da empresa Itapuã, e eles vinham e deixavam os alunos no Calabria e depois voltavam no fim do dia. Interessante. Veja que já havia um pouco essa necessidade de também ir em busca, né, desses alunos que eram os mais pobres, né, entre os pobres, quem sabe aqui da nossa região, né? No Calabria, assim, na Restinga tínhamos os nossos padres lá, né, porque a paróquia sempre foi dos pobres servos, e ali eles nos ajudavam na seleção, como na época o CPM, né, nos ajudavam a essa visita das famílias. Aí depois nós tínhamos um convênio verbal, digamos assim, com os freis franciscanos da Lomba do Pinheiro. Então, esse ônibus vinha da Restinga, passava pela Lomba do Pinheiro e recolhia o pessoal da Lomba do Pinheiro. Aí ele vinha, subia ali pela Embratel e descia por Belém Velho, fazia esse caminho. E assim, nós e os outro ônibus que saía de Belém Novo, por quê? Porque nós tínhamos um convênio com a FEBEM na época, que tínhamos mais uns 20, 30 alunos que saíam do internato da FEBEM lá de Belém Novo, que era o Neita Ramos. Então, com esse convênio, saíam os internos do Neita, vinham direto para o Calabria de ônibus, e desembarcavam, faziam as atividades, né? Um turno escola e outro turno oficinas, e depois voltavam no fim do dia para lá. Interessante. A ressocialização, né, desses jovens. Isso era antes do estatuto ainda, né? Hoje esses internatos enormes assim foram abolidos. Mas antes do estatuto a modalidade era essa, tinha esse convênio com a FEBEM, então nós fazíamos essa interface, porque não tinha o transporte, né? Tu bota 20 alunos num ônibus convencional, daí a FEBEM pagava a passagem, mas aí não dava certo, porque era muita gente, quando subia, enchia o ônibus. E aí conseguimos montar esse sistema com a empresa Itapuã e fazíamos tínhamos esse convênio, aí que a gente cobrava um valor dos alunos e aí nós mesmos mediávamos e pagávamos para a empresa. Nestor, certamente tu tem
muitas lembranças significativas desta época, fatos curiosos, quem sabe até, né? É, tem algo assim que foi impactante, que você guarda no coração ainda hoje, assim como um momento bonito que viveste? Certamente são muitos, né? É, Hum. Sei lá, uma coisa engraçada que o Pedro Anguinoni trabalha ainda no Calabria. não, ele já Bom, entrou na tudo bem. aposentadoria. Depois ele entrou. Depois eu vou contar esse fato que tem a ver com ele. O Pedro Anguinoni era irmão na época encarregado da cozinha. E daí um dos desafios era botar comida na mesa para a turma, para a galera, como dizem hoje, tá? E aí, aí a gente se virava para conseguir. Daí nós tínhamos lá um convênio com a merenda escolar, né? Veio até o diretor da merenda escolar, veio visitar o Calabria, e disse, nós estamos com dificuldade. Aí ele mandou lá um monte de charque e um monte de feijão. Charque e feijão, né? Coisa nutritiva, né? Entrega lá para a cozinha, um monte lá. E chegou um dia, às 11h30, o Pedro Angroni me chama para a cozinha todo furioso, né? Nestor, olha aqui, que porcaria que vocês me conseguiram, olha aqui, esse feijão não amolece nunca. Já era quase meio-dia e o feijão estava duro. E a dona Dilis tocando-lhe gás, que tinha aqueles panelão a gás, né? E num dia o feijão não amolecia. Aí eu lembro da expressão do Pedro Anguinoni, ele disse assim, isso aqui só serve para fazer aterro. Vê se vocês conseguem um feijão melhor. Não dá para comer isso aqui. Digo, pô, que situação. Isso foi antes de ir para o Maranhão, né? Dessa aí eu não esqueci, né? Mas era engraçado, porque, claro, botar comida na mesa não era fácil, né? Daí certo. A gente se virava, né? Mas nem sempre dava certo. É isso aí. Se o Pedrinho Aguinoni está ouvindo, ele deve lembrar dessa história. Com certeza ele vai assistir essa nossa... E tem outros lances. Aí teve uma vez que a gente recebeu lá uma doação. Imagina, nós temos 2 câmaras frias, uma de carne e uma de verduras, né? E recebemos uma doação que encostaram, acho que uns 10 caminhões de picolé. Nossa! Picolé, tudo sabor goiaba, cara. Aí enchemos 2 câmaras frias, mas lá pelas tantas começou a sair o licorzinho da goiaba por baixo, porque a câmara não dava conta, né? Aí tinha um carrinho lá que a gente levava comida para os porcos. Uma vez tinha os porcos, daí eu lembro, a gente enchia o carrinho de picolé, só sobrava o palito e o papel ia despejar lá para os porcos, lá na beira do riozinho. Né? Essas histórias aí, né? Muita história, né? Mas não, a gurizada comeu picolé por uma semana, mas não era picolé de manhã, de tarde, de noite, né? À vontade. E certamente até hoje tem muitos deles que estão com intolerância à goiaba. Pois é. Aquelas coisas, né? E a gente batalhava ali, aí aparecia, tinha sempre alguma coisa diferente de doação, e o feijão com arroz todos os dias, né? E tal, né? Mas é isso aí. E, claro, nas oficinas, aí tinha os irmãos, né? Quando eu cheguei no Calabria, tinha um irmão em cada oficina, né? O irmão Franco, o falecido irmão Franco Zerbinati na marcenaria, o irmão Rino na serralheria, na gráfica, na tipografia na época, o irmão Gino na tornearia, esse ficou muitos anos, né? E depois me acompanhou lá em São Luís para abrir a nossa oficina. E na serralheria, daí tinha o meu xará, o Nestor Bortolini, esse que faleceu 2, 3 anos atrás e que tem a Bortolini Ferro e Aços, aí na Vicente Montejo. Ele foi chefe da serralheria no tempo que eu estava ali. E na automecânica, então, tinha um engenheiro mecânico lá, um tal de Nicola, aí não tinha irmão. Mas era assim, quando eu cheguei. Aí depois, aos poucos, aí foram entrando postulantes, tá? Na mecânica ficou Longino Moravski, né, que hoje é um poderoso executivo aí pelos lados das montadoras de carro. Ele trabalhou na GM, ele trabalhou na Harley Davidson até. Me encontrei com ele em São Paulo, quando fui visitar o Padre Júlio há meses atrás.
E então, nós, que éramos os substitutos dos irmãos, geralmente éramos preparados para assumir alguma dessas oficinas, né, quem mostrasse algum pendor para a coisa, né? E eu acabei assumindo a gráfica, né? E fiquei muitos anos aí na gráfica. Eu gostava mesmo de gráfica, né? Foi adquirido todo novo equipamento, foi substituído, veio o irmão José Brunelli da Itália, que também era do campo da gráfica, então aprendi muito e me preparei para isso, né? Só que depois a coisa foi indo, né? Daí a gente foi evoluindo para aquilo que o Calab é hoje, que eu nem bem sei como é que é, né? Mas os tempos mudaram, afinal. Hoje tomamos outra proporção também, porque hoje estamos mais fora do que dentro desse espaço aqui, né? Estamos em 13 bairros de Porto Alegre, então já tomamos uma outra proporção, né? Mas é fruto de também toda uma história, né, Nestor? Eu acho que se o Calabria hoje é muito conhecido também aqui em Porto Alegre, muito se deve a esse trabalho exaustivo, até eu diria, né, desses irmãos que foram assim abnegados, né, no serviço, na doação, né, na instrução também, na formação dos jovens aqui em Porto Alegre, né? Que é mais uma coisa engraçada, ó, essa é com o Bregalda, né, que o Bregalda gosta, né? Ali era assim, ele era, como falei antes, né, chefe das oficinas. Aí chegava de meio-dia, no almoço, ele era o diretor, né? E nós, todos gurizada, né? Seminaristas aí, cada um dirigia uma oficina e ele era o diretor de todas. Né? Então, chegava de meio-dia, sentava para almoçar e daí, Reinaldo, o aluno tal fez isso. Aí outro aluno tal fez aquilo. Daí o Reinaldo pulava, dava um soco na mesa e dizia, não me fale de aluno, não me deixa comer. Dá um time. Assim, era o momento, né? Não era muito propício, né? Mas era por aí, né? Era aluno de manhã, de tarde e de noite, né? Nós vamos lá, né? Daí o Reinaldo meio que saturava às vezes, né? A turma era só guri também, né? E a turma agitava, né? Agitava, e davam uns furtos e roubos de vez em quando, dava umas pegas no fim da Aracaju, né, que nos chamavam para ir resolver, né, você pegar no fim da Aracaju e coisa e tal, e aí era por aí, né. Interessante, olha aqui. Quanta vida, né, aconteceu. A gente agitava, era agitado o negócio. Que beleza. Nestor, assim, nós teríamos muitos fatos, muitas coisas para partilhar, mas que bom lembrar de tudo isso e que bom a gente guardar tudo isso, porque isso faz parte da nossa história, faz parte desses 60 anos do Calabria, né? E que mensagem você deixaria, assim, para o futuro, para os tempos vindouros, né? Para quem virá após, né, a nossa estada aqui, né? Qual seria a mensagem do Calabria para o futuro? Bom, é aquilo que o Calabria dizia, né, de ficar atentos aos sinais dos tempos, não é? Eu acho assim, mesmo ontem, eu gravei um videozinho lá para São Luís do Maranhão, que, como disse, completa 34 anos hoje. Daí eu lembrei de uma professora muito velhinha, quando eu fiz o meu curso de pedagogia, que ela dizia assim, a escola não deve se preocupar só com o que está dentro dela, né? Tem que se preocupar com a comunidade em que ela está inserida, né? E eu vejo dentro daquilo que você falou agora ali, né, que vocês estão em 13 bairros, 13 unidades, não sei, né, que de fato é isso, né, a gente tem que fazer que nem diz o Milton Nascimento, né, tem que ir onde o povo está, né, e não esperar o povo vir para dentro, né? Na verdade, tem que ter essa intercomunicação, né, das necessidades que a juventude tem nesse momento, nesse período, e a gente ir se adequando, né? Naquele tempo se tentava por ali. Hoje já tem outras estruturas aí, como o Jovem Aprendiz, que eu sei que vocês trabalham com dentro da nova metodologia implantada desde o Estatuto de 91, e fica ligado nos sinais dos tempos, aquilo que o Calabria falou, nos falava, né?
E daí, assim, acho que é por aí. E aquilo que não muda, né? A fé na divina providência, né? Que Deus, digo, talvez nos acusam pejorativamente nós brasileiros do jeitinho, né? Mas Deus sempre dá um jeito, né? Então o jeitinho também não é só dos brasileiros, é de Deus também, acho. Confiar, afinal, né? E esperar que tempos melhores venham, porque assim não está fácil. Eu aqui trabalho com educação hoje também, não diretamente, que eu sou coordenador de patrimônio da rede Notre Dame, né? E aí eu me pergunto às vezes, onde foi que nós erramos? Nós que trabalhamos em educação todos esses anos e estamos com uma sociedade dividida desse jeito, né? Onde ninguém respeita ninguém, todo mundo se sente no direito de pisar no outro. E daí a gente se questiona, né? Tem que se questionar mesmo, porque como escola, é nesse mundo que a gente está inserido e como é que nós vamos educar nossos alunos hoje, não é? Dentro do respeito à diversidade, dentro do respeito à pluralidade, né? Então, tem que ficar ligado, atento e sensível. E aquilo que o Calabria dizia, né? Todo jovem leva escrito na fronte, sou de quem me conquistar. Perfeito, perfeito. Mas, Nestor, assim, nós agradecemos imensamente esse bate-papo, que com certeza são marcos, né, da nossa vida, da nossa missão, né? E agradecemos muito a sua disponibilidade também em partilhar também esses fatos curiosos, impactantes, né? É, e é bonito perceber assim que hoje nós somos frutos também de uma história, né? Você trazia presente esses irmãos, né? Que com quem convivesse, com quem partilhasse a vida, né? E o nosso próprio trabalho também, que era um trabalho bastante exigente, né? E agradecemos mesmo a sua disponibilidade e poder partilhar conosco deste momento. Então tá, eu é que agradeço de ter o prazer de poder retornar a minha memória lá aqueles tempos, anos 70, 80, que eu estive ali, e que o Calabria continue, né, abrindo portas e horizontes à juventude, né, que também está um grande desafio, né? Não é só o Calabria que tem desafio, o jovem cada vez complica mais para o lado dele, né? A sociedade às vezes não dá espaço, ou oferece aquilo que ele não quer, né? Mas estamos aí, Gustavo. Uma boa direção para vocês também, dentro dos 60 anos, e aí, bola para frente. Tá certo, Nestor. Muito obrigado. Um forte abraço e boa missão aí. Muito obrigado, abração.